situação. Agora, eu não tenho dúvida, Flávio, existem grandes empreendedores no Brasil. E tem gente que no Brasil que fatura mais do que você. Correto? Muitos. Muitos. Então, beleza. Mas agora aqui, ó, olha uma chave importante. Mas por que as pessoas reconhecem você como o maior empreendedor do país ou um dos maiores do Brasil, da América Latina? Eu arrisco dizer que não é pelo faturamento, mas pela capacidade de comunicação. A partir do momento que você se posiciona da forma correta, as pessoas elas admiram você, te colocam num pedestal e falam, não, o Flávio Augusto é minha referência em empreendedorismo, por causa da forma que você se comunica. Então, qual a importância da comunicação no que você fez até aqui, como empreendedor? E também já pedi para o Daniel preparar uma pergunta sobre isso. Antes de te responder, ainda pegando o link do modo sobrevivência, porque eu acho que é importante, muitos caem na armadilha, em vez do cérebro entrar do cara em modo sobrevivência, ele entra em modo lamentação. Em modo autopiedade. Ai, meu Deus, o leão, eu vou morrer, eu vou morrer. Coitadismo. Entendeu? Coitadismo. O cara entra no desespero. Ele perde o controle emocional dele, ele entra em desespero. Então, em vez dele ativar, de usar aquela energia para poder saltar o muro de 3 metros, ele fica chorando porque acha que não vai conseguir saltar 1 metro. Ele entra nesse modo. Isso é muito comum, infelizmente. E daí as oportunidades elas são perdidas porque elas deixam de ser criadas. Elas deixam de ser criadas. Aquele olhar, aquela visão mais ativada, o cara deixa de ter, porque em vez dele ter sido pragmático para fazer acontecer, para virar o jogo, para poder salvar a própria pele, para poder achar uma solução, para poder achar um caminho, não. Ele olha para aquela situação e não se vê capaz de se livrar dela. E ele fica apegado àquela situação e fica se lamentando. Não é? Quantas pessoas viram que o Covid fechou a economia em 2020 e que aquilo ficaria por 6, 7 meses, aquilo ficaria por muito tempo. Em vez dela dar uma solução que fosse completamente diferente da que ela tinha antes, ela ficou apegada àquele passado que provavelmente nunca mais vai existir. Ficou apegado naquele passado, se lamentando, abraçado com aquele passado. E entrando talvez até naquela discussão, não deve fechar, não deve abrir, deve fechar, deve ficar aberto, deve ficar... Ou seja, discussões que são pertinentes para a quem de direito, a quem tem que ficar discutindo isso. Empresário não tem que ficar discutindo isso, empresário tem que pensar assim, cara, esse troço vai ficar fechado 1 ano, o que eu vou fazer para sobreviver? Ponto! Se eu concordo, se eu discordo, se deve fazer, se não deve, se deve abrir, se não deve abrir, se fulano, se o político X deve isso, se o Y... O cara entrou nessa conversa e passou 1 ano esperando, debatendo. Enquanto ele debateu, ele quebrou. Quando o empresário tem que debater, ele tem que dar a solução. Há 3 meses fechado eu quebro, então o que eu faço para resolver? Vendo online, faço delivery, faço entrega, faço um curso, mudo meu produto, mudo de área, o que eu faço? Que foi o que você fez, né? Você passou... Não, foi o que nós fizemos. Das 400 e poucas... lojas ou escolas, você passou para o online. Saímos de 67 mil alunos para mais de 400 mil alunos. Isso porque a gente simplesmente mudou a plataforma. Exatamente. Mas eu não queria. Eu não escolhi isso. Eu não gostaria que fosse assim, mas eu não gostaria é uma coisa, o que foi é outra. Eu não gostaria que o leão aparecesse na minha frente na selva. Mas já que ele apareceu, eu vou subir naquela árvore. Porque se eu olhar para a cara dele, não deveria, o leão tá aqui, eu não concordo, vamos para Brasília fazer uma votação, porque esse leão... Vou processar o governo porque o leão não está aqui, mas o político deve... Cara, esquece isso, meu amigo, o leão tá aí, se tu ficar ele vai te comer, e se tu não subir naquela árvore, você não vai sobreviver. Então, o empresário precisa ser pragmático, ligar o modo sobrevivência, e não ligar o modo lamentação, ou o modo político, ou o modo que for. Então, só para... Não se deixar bater pela discussão do momento e fixar os olhos no próximo passo, né? Basicamente isso. Você não ficar paralisado. Exatamente. O cara pode até saber da discussão. Sim. Ele pode até ter uma opinião. Ele pode até gastar 30 segundos no dia dele com aquilo. Mas não o dia inteiro no WhatsApp. Claro. Batendo boca com outra pessoa. Claro. Ele precisa fazer o que precisa ser feito para se livrar do leão que está ali para comer ele. Então, excelente. Esse é o ponto, né?